O quanto você quer isso? Essa pergunta parece simples, mas ela carrega um peso que poucos suportam. Porque ela não é uma pergunta para o mundo, não é para os outros, não é para postar nas redes sociais. Essa pergunta é feita no silêncio, feita quando você encara o espelho cru, sem filtro, sem pose, sem máscara. Feita quando você se olha nos olhos e percebe que a única pessoa que pode mudar sua vida é aquela encarando você de volta. E é exatamente por isso que essa pergunta dói. Ela corta, ela arranca suas desculpas pela raiz. Ela expõe tudo o que você tentou esconder de si mesmo. A verdade é que a maioria das pessoas diz que quer vencer, mas não quer pagar o preço. Elas querem mudança, mas continuam negociando com a própria preguiça. Querem disciplina, mas se alimentam de distrações. Querem propósito, mas fogem da dor que o propósito exige. Querem força, mas desistem no primeiro sinal de desconforto. Então, eu repito, o quanto você quer isso? Porque falar é fácil. Sonhar é confortável. Escrever planos não dói. O que dói é executar. O que dói é levantar quando ninguém vê. O que dói é treinar quando o corpo implora para parar. O que dói é dizer não a si mesmo quando sua mente diz, só hoje não faz diferença. Faz. Cada dia em que você cede ao conforto está moldando sua própria ruína. David Goggins descobriu essa verdade quando estava quebrado. Não foi quando ele se tornou um símbolo de força. Foi quando ele era invisível, irrelevante, descartado até por ele mesmo. Foi naquele ponto de escuridão total que ele fez a pergunta que muda destinos. E se eu for capaz? A pergunta que você tem medo de fazer. Porque ela exige responsabilidade, ela exige confronto, ela exige ação. E é aqui que as desculpas começam a queimar. Porque você sabe que é capaz, mas você também sabe que não está entregando nem 10% do que poderia. Você sabe que Deus te chamou para algo maior, mas continua vivendo como se fosse pequeno. Você sabe que carrega potencial, mas vive repetindo o mesmo ciclo de quase. E talvez seja esse o problema. O quase te deixou confortável. Quase começou, quase mudou, quase se disciplinou, quase se comprometeu, quase venceu. Mas o quase é o túmulo silencioso de milhões de sonhos. E se você não fizer algo agora, ele vai enterrar os seus também. Então eu te pergunto mais uma vez, e dessa vez sem anestesia, o quanto você quer isso? O suficiente para acordar cedo? O suficiente para treinar cansado? O suficiente para renunciar ao conforto? O suficiente para colocar Deus, propósito e disciplina acima do seu humor, da sua preguiça, do seu medo? Porque quem quer de verdade não espera vontade. Vontade é emoção. Emoção oscila, e quem vive guiado por emoção nunca vai dominar a própria mente. A mente só se curva diante de consistência, de repetição, de princípio. E o princípio é simples. Você não para quando está cansado. Você para quando termina. Não importa se dói. Não importa se está frio. Não importa se ninguém acredita. Não importa se parece impossível. Você continua. Porque a disciplina não pergunta se você está afim. Ela exige atitude, exige suor, exige entrega, exige fé. E fé não é esperar sentir. Fé é agir mesmo quando você não vê nada mudando. Fé é plantar quando tudo parece estéril. Fé é continuar mesmo quando Deus está em silêncio. Porque você sabe que Ele está moldando algo dentro de você que o conforto nunca conseguiria moldar. E é aqui que eu te dou a verdade que você tentou evitar. Se você não dominar sua mente agora, ela vai destruir sua vida em silêncio. Você vai acordar um dia e perceber que perdeu anos alimentando desculpas, servindo ao conforto, vivendo pequeno, e esse será o peso mais difícil de carregar. Por isso, antes de continuar esse vídeo, eu quero que você escreva nos comentários. Eu quero isso mais do que ar.
Porque essa é a frase de quem decidiu lutar de verdade, de quem decidiu parar de negociar com a própria alma, de quem decidiu que não vai morrer como quase. E se você está pronto para esse nível de entrega, se você quer destruir a preguiça, treinar sua mente, fortalecer sua fé e criar disciplina inabalável, então você precisa ir além do vídeo. Acesse o e-book, O Poder de Dominar Sua Própria Mente. Esse é o guia para quem está farto de sobreviver e quer finalmente vencer de dentro para fora. O link está na descrição. O problema não é que você não sabe o que fazer. O problema é que você não faz o que sabe. E essa é a realidade brutal que ninguém quer encarar. Você não está perdido. Você está acomodado. Você não está confuso. Você está distraído demais para agir. Você não está fraco. Você está vivendo como alguém que esqueceu que Deus colocou grandeza dentro de você. A verdade é simples. Você se acostumou com o mínimo. Se acostumou a sobreviver. Se acostumou a repetir ciclos. Se acostumou a negociar com a própria consciência todos os dias. E quando a consciência tenta gritar, levanta, você responde com depois. Mas depois é o esconderijo dos covardes. Depois é o refúgio dos que desistem sem admitir. Depois é o veneno que mata a sua evolução em silêncio. Então eu te pergunto, o quanto você quer isso de verdade? Porque se você quiser, precisa começar a fazer aquilo que a sua mente mais odeia. Enfrentar a disciplina. David Goggins entendeu que a mente é o maior inimigo que existe. Não é o clima, não é a rotina, não são as pessoas. É a mente, que sabota, que enfraquece, que inventa desculpas cheias de lógica, mas vazias de resultado. A mente adora confortar você com pensamentos bonitos do tipo: você fez muito ontem, pode descansar hoje. Você não está pronto ainda, espera mais um pouco. Você está cansado, você merece uma pausa. Você não está na sua melhor fase, quando melhorar você tenta de novo. A mente é um gênio em criar justificativas, mas justificativas não constroem vida. Justificativas constroem mediocridade, e mediocridade é tudo aquilo que te mantém vivo, mas nunca te faz viver. Goggins sempre diz, você precisa construir calos na mente. Calos não aparecem por acaso, eles aparecem com fricção, repetição, resistência. A mente só endurece quando você a confronta diariamente com disciplina, e é aqui que muita gente cai. Elas querem o resultado, mas não querem a resistência que o resultado exige. Querem a liberdade, mas rejeitam a disciplina, e não percebem que disciplina é liberdade. Porque quem não tem disciplina é escravo da própria mente. E quem domina a disciplina se torna soldado do próprio destino. Então reflita, quando você acorda e escolhe ficar na cama, você está votando na versão fraca de você. Quando você olha o treino e diz, amanhã eu faço, você está alimentando a sua fraqueza. Quando você escolhe distração no lugar de disciplina, você está dizendo para Deus, eu não valorizo aquilo que o Senhor colocou dentro de mim, porque Deus não desperdiça propósito em quem desperdiça esforço. Ele não abençoa intenções, ele abençoa atitudes. A pergunta permanece ecoando, o quanto você quer isso? Se você quer mesmo, precisa aprender a caminhar sem motivação, a treinar sem vontade, a continuar sem aplausos, a acreditar sem provas, a persistir mesmo quando ninguém entende, a confiar mesmo quando Deus está em silêncio, porque disciplina não é emoção, disciplina é pacto, pacto consigo mesmo, pacto com Deus, pacto com o futuro que você quer construir. E aqui vai uma verdade pesada, você nunca vai estar pronto. Pronto é uma fantasia criada pela sua mente para te manter parado. Quem vence não é quem espera estar pronto, é quem se apresenta mesmo imperfeito e se treina no caminho. Você vê pessoas bem-sucedidas e acha que é talento, acha que é sorte, acha que é privilégio, mas a maioria dos gigantes nasceu na dor.
Eles tinham tudo para desistir, mas escolheram continuar. Eles ouviram a voz interna dizer para, mas responderam só mais uma. Eles viram o corpo cansar, mas deixaram a alma comandar. Isso é disciplina. Isso é propósito. Isso é fé em movimento. E fé sem movimento é fantasia. Fé só existe quando a ação acompanha. Goggins descobriu que treino diário não é sobre o corpo, é sobre identidade, é sobre provar para si mesmo que você ainda manda na sua vida, que você ainda tem voz, que você ainda tem pulso, que você ainda tem guerra dentro de você. A pergunta continua queimando dentro da sua mente. O quanto você quer isso? Porque se você quer, vai precisar mudar o sistema operacional da sua vida. Vai precisar trocar conforto por comprometimento, preguiça por propósito, motivação por disciplina e desejo por decisão. Quando você começa a treinar todos os dias, não importa se é 5 minutos ou 50, você envia uma mensagem para Deus e para o universo. Eu estou pronto para carregar aquilo que pedi. E é aí que portas começam a se abrir, não porque ficou fácil, mas porque você ficou preparado. Se essa mensagem está te rasgando por dentro, não ignore. É sinal de que Deus está chamando você para o próximo nível, e para esse nível não entra quem vive de desculpa. Comente agora, eu quero isso mais do que ar. E prove. Chega um momento em que você percebe que a luta não é contra o mundo. Nunca foi. A luta é contra você. Contra a versão preguiçosa, fraca, acomodada, que se acostumou a sobreviver. Aquela versão que você criou sem perceber. Cada vez que escolheu conforto no lugar de compromisso. Cada vez que disse amanhã eu começo. Cada vez que se traiu. Essa versão de você é uma especialista em manter sua vida parada enquanto te convence de que está progredindo. E é por isso que essa pergunta retorna como um eco que não te deixa dormir. O quanto você quer isso? Porque se você quiser mesmo, vai precisar declarar guerra ao velho você. E guerra dói. Guerra exige abandono. Guerra exige renúncia. Guerra exige que você olhe para seus hábitos como inimigos e não como companheiros. O maior campo de batalha da sua vida é interno. Ninguém te derrota mais que sua própria mente. Ninguém fala contigo mais cruelmente do que sua própria mente. Ninguém te sabota mais do que a sua própria mente. E enquanto você não aprender a dominar esse diálogo interno, você vai viver pertencendo ao fracasso. David Goggins descobriu que o segredo não estava em ter força física, mas força espiritual. Ele entendeu que, quando você alinha disciplina, propósito e fé, você se torna uma arma que o mundo não consegue quebrar. Ele era o tipo de homem que, mesmo sangrando, continuava correndo. Mesmo quebrado, continuava lutando. Mesmo sozinho, continuava acreditando. Porque ele entendeu algo que muda tudo. Você não vence quando sente vontade. Você vence quando continua mesmo sem vontade nenhuma. E isso é o que separa os fortes dos que fingem ser fortes. Os fortes não se movem por emoção. Eles se movem por convicção. Eles não esperam motivação. Eles criam movimento. Eles não buscam inspiração. Eles buscam disciplina. E disciplina é exatamente o que sua mente mais odeia, porque disciplina destrói preguiça. Disciplina destrói desculpas. Disciplina destrói fragilidade. Disciplina transforma a dor em estrutura. A dor é o começo de tudo. Ela não vem para te punir, vem para te preparar. Vem para arrancar de você aquilo que te mantém pequeno. Vem para expor tudo o que você ainda não venceu. Vem para provocar sua evolução. Goggins sempre disse, a dor é o professor mais honesto que existe. E você sabe que é verdade. A dor não te elogia, a dor não te engana, a dor não faz promessas vazias. Ela te mostra exatamente onde você ainda não está pronto. E só quando você encara esse lugar de frente é que começa a crescer de verdade. Mas você foge, você escapa, você se esconde atrás de justificativas que soam tão convincentes que até você acredita.
Só que existe uma parte dentro de você que sabe que está mentindo. A parte que Deus colocou aí. A parte que sabe que você nasceu para mais. A parte que sabe que você está vivendo muito abaixo do propósito que te foi dado. E essa parte não te deixa dormir em paz. Ela sussurra toda noite. Você sabe que pode mais. E esse sussurro dói. Porque não é a voz do fracasso, é a voz da verdade. Então eu te pergunto de novo. O quanto você quer isso? O suficiente para lutar contra si mesmo? O suficiente para enfrentar seus próprios limites? O suficiente para construir calos na mente? O suficiente para ser disciplinado mesmo quando a disciplina te machuca? O suficiente para provar a Deus que você não é apenas alguém que ora, mas alguém que age? Porque fé sem disciplina é fantasia. E propósito sem esforço é ilusão. Quando você treina todos os dias, você está dizendo para Deus: eu não estou pedindo bênção para ficar parado. Estou pedindo força para avançar. E Deus se move quando você se move. Ele abre portas quando você pisa na direção certa. Ele fortalece quando você decide não recuar. Ele honra quando você permanece. Mas permanecer é para poucos. Permanecer exige fé quando tudo dentro de você grita para desistir. Permanecer exige foco quando o mundo tenta te distrair. Permanecer exige coragem quando você não vê resultados imediatos. Permanecer exige saber que Deus trabalha no invisível antes de trabalhar no visível. E aqui está a verdade que rasga. Você não está lutando por motivação, você está lutando por identidade. A cada treino, você está matando um pouco do velho você. A cada renúncia, você está construindo sua nova versão. A cada dor, você está se fortalecendo espiritualmente. A cada disciplina praticada, você está se afastando da vida pequena que um dia quase te engoliu. O quanto você quer isso? Essa pergunta está moldando seu destino neste exato momento. E se você realmente quer, não apenas falar que quer, então escreva nos comentários: eu quero isso mais do que ar. Essa é a senha dos que não negociam sua evolução. Há um momento na jornada em que tudo fica silencioso. Não há aplausos, não há ninguém olhando, não há motivação, não há energia, não há ânimo. Só existe você e a sua verdade. E é nesse ponto, nesse exato ponto, em que quase todo mundo desiste, que o destino é decidido. Porque a maioria acredita que a vitória nasce no palco, quando o mundo aplaude. Mas os vencedores de verdade sabem que a vitória nasce nesse silêncio, na manhã fria em que você levanta mesmo cansado, na noite pesada em que você treina mesmo sem forças, no dia em que sua mente grita para e você responde continua. É nesse lugar que sua identidade é forjada. É nesse lugar que Deus te transforma. É nesse lugar que você descobre que a dor não veio te matar, veio te preparar para carregar aquilo que você pediu. E aí a pergunta volta como um trovão dentro do peito: o quanto você quer isso? Porque se você realmente quer, vai ter que matar o velho você. Não é negociar com ele, não é tentar controlá-lo, é matá-lo. O velho você que dorme demais. O velho você que arranja desculpas para tudo. O velho você que promete e não cumpre. O velho você que espera motivação para agir. O velho você que vive de quase. Esse você precisa morrer hoje. E para isso acontecer, é preciso confrontar a verdade mais dura. Você é o responsável pela vida que está vivendo e será responsável pela vida que vai construir. Sim, dói reconhecer isso. Sim, é pesado admitir que você poderia estar muito mais longe. Sim, é desconfortável assumir que desperdiçou tempo, força e propósito. Mas sabe por que dói tanto? Porque você sabe que é verdade.
Não foi falta de oportunidade, foi falta de disciplina. Não foi falta de talento, foi falta de constância. Não foi o mundo que te derrubou, foi você que se entregou antes do fim da batalha. E se você continuar se entregando, continuará vivendo uma vida que nunca representou quem você nasceu para ser. Mas isso muda hoje, porque você finalmente entendeu que não existe vitória sem sacrifício, que não existe liberdade sem disciplina, que não existe propósito sem renúncia. David Goggins aprendeu que a vida não te dá nada de graça, ela te cobra tudo e depois pergunta se você ainda quer continuar. E você precisa respondê-la com ação, com disciplina, com fé, com brutalidade espiritual, com consistência diária. É levantar quando está dolorido, é treinar quando está esgotado, é orar quando está sem esperança, é agir quando está sem ânimo. Porque isso é o que separa alguém comum de alguém impossível de quebrar. Você quer saber se está no caminho certo? Veja o quanto dói, veja o quanto incomoda, veja o quanto exige de você. Se está fácil, você ainda não começou, porque Deus não molda guerreiros no conforto. Ele molda guerreiros na luta. Ele reveste sua alma no meio da dor. Ele fortalece sua mente no meio da resistência. Ele expande seu espírito no meio da disciplina diária. E cada vez que você escolhe continuar, mesmo sangrando, mesmo cansado, mesmo sozinho, o céu escreve: Ele quer isso de verdade. E quando Deus reconhece sua persistência, Ele te promove em silêncio. Mas isso só acontece com quem responde com a verdade. Eu quero isso mais do que ar. Eu quero isso mais do que conforto. Eu quero isso mais do que desculpas. Eu quero isso mais do que a vida velha que tentei proteger. Essa é a mentalidade dos que vencem. Essa é a mentalidade dos que não recuam. Essa é a mentalidade dos que carregam propósito dentro do peito. Essa é a mentalidade dos que sabem que a dor é temporária, mas a glória de ser disciplinado é eterna. Você precisa olhar para si mesmo agora, não amanhã, não depois, e declarar: eu não vou me trair mais, porque autocontrole é autocura, disciplina é amor próprio, fé ativa é poder, e ação diária é pacto com o futuro. E se você realmente quer mudar, se você realmente quer vencer, se você realmente quer viver o que Deus prometeu, então precisa treinar sua mente para não ser dominado pelas suas desculpas. E é aqui que entra o próximo passo, o e-book, O Poder de Dominar. Sua própria mente está na descrição. Esse não é apenas um livro, é um manual de guerra interna, um guia para a destruição das desculpas. Um treinamento espiritual para transformar preguiça em disciplina, fraqueza em força, dúvida em fé e vontade em movimento. Se você quer levar isso a sério, não só assistir vídeos, mas se transformar, acesse o link assim que terminar. Agora, escreva nos comentários, selando esse compromisso: eu quero isso mais do que ar. E viva como alguém que realmente quer. Porque no fim, não é o mundo que decide quem vence. É você.